Vou conceder a palavra ao deputado André como líder, ele dispõe de 4 minutos. Em seguida vamos encerrar a sessão, porque à tarde nós teremos sessão de debate. Eu acho que os que desejarem falar, mas eu vou conceder ao deputado André Moura. Deputado André Moura, Vossa Excelência dispõe de 4 minutos como líder do PSC. Ok, senhor presidente, eu agradeço, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimentando a todas as senhoras e senhores deputados. Mas, senhor presidente, ocupa a tribuna para parabenizar aqui o Clube Esportivo Sergipe, que se tornou no último domingo campeão sergipano do futebol, e quero aqui parabenizar toda a torcida do mais querido do estado de Sergipe. E, logicamente, render homenagem a um clube que é de tamanha tradição no nosso estado, que foi fundado em 17 de outubro de 1909 e que era exclusivamente direcionado a esportes náuticos, especialmente o remo. Em janeiro do ano seguinte foi inaugurada a primeira sede do Sergipe. Tratava-se de uma pequena garagem construída no bairro da Fundição, às margens do rio Sergipe. Em meados de 1916 surgiu o futebol no clube, inicialmente praticado por sócios do Sergipe e do Cotinguiba, sem nenhuma distinção. No final do ano é que os dois clubes resolveram adotar o esporte oficialmente. A trajetória do Sergipe envolve dezenas de campeonatos conquistados, triunfos em torneios locais e interestaduais, partidas internacionais, vitórias memoráveis, e entre os triunfos memoráveis do Sergipe destacam-se vitórias expressivas em diversos campeonatos fora do nosso estado que o Clube Esportivo de Sergipe disputou. O Sergipe é o único clube sergipano com batismo em jogos internacionais. Além da seleção de novos argentinos, enfrentou o Sparta da República Tcheca, o Aliança do Peru e a seleção de Gana. O Clube Esportivo Sergipe foi o primeiro do estado a participar do Campeonato Brasileiro em 72. E o time rubro também é o único que participou de todos os campeonatos estaduais do nosso estado. O Sergipe comemorou o centenário no dia 17 de outubro de 2009. Naquele ano, o Sergipe fez uma grande participação no campeonato estadual e na Copa Governador do Estado. E registro novamente aqui que no último domingo o Sergipe sagrou-se campeão sergipano, e eu quero aqui render as minhas homenagens ao mais querido, a toda a sua diretoria, em nome do presidente Ari Rezende, em nome de todos os conselheiros, em especial do conselheiro Reinaldo Moura, que é meu pai, mas também dizer que o Clube Esportivo Sergipe nos enche de orgulho lá no nosso estado, e parabenizar a toda a torcida, a toda a diretoria, a todos os jogadores, a todos os funcionários do clube. O Clube Esportivo Sergipe, que há alguns anos não conquistava o título estadual e que depois de uma renovação na sua diretoria, uma renovação do estilo de fazer o trabalho de todos que fazem o Clube Esportivo Sergipe, nós voltamos a ter o sabor da alegria da vitória de se tornar campeão sergipano. E também, senhor presidente, só para poder comunicar que nós apresentamos um projeto de lei de número 5671, que altera o artigo 80 da Lei 8.213 para que possa ser rateado o auxílio reclusão aos dependentes de vítima de homicídio. Sabemos que no nosso país o governo gasta por ano 250 milhões para parentes de presos contemplados com auxílio reclusão, mas infelizmente não há nenhum tipo de amparo por parte do governo às famílias da vítima, que muitas vezes perde aquele que é o responsável para poder colocar um prato de comida na mesa todos os dias, e que fica sem nenhum amparo legal do governo, enquanto a família de quem praticou o crime, do bandido marginal, recebe um auxílio reclusão, cujo valor médio hoje é de R$ 900. Então, apresentamos esse projeto para que seja rateado entre a família de quem faz o crime, de quem pratica o crime, do bandido, mas também da família da vítima. Agradecer, senhor presidente. Obrigado, deputado André Moura. Deputado Querini tem um registro para fazer. Depois eu vou conceder a palavra ao deputado Fernando Ferro.